Aí pessoal, vamos para a nossa aula aí sobre divisibilidade, né? Critérios de divisibilidade de 2 até 10. Então, iniciando pela divisibilidade por 2. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele for par, ou seja, quando termina por par, quando o algarismo das unidades for par. Por exemplo, 754 termina por 4. Então esse número ele é divisível por 2. O 70.582 também termina por um algarismo par. Então esse número também é divisível por 2. É bem simples, né, a divisibilidade por 2. Divisibilidade por 3 ocorre quando a soma dos algarismos do número ele é divisível por 3. Então, para verificar se um número é divisível por 3, eu somo seus algarismos. Se essa soma for divisível por 3, é porque o número é divisível por 3. Caso contrário, não. Por exemplo, 759. Eu somo 7 mais 5 mais 9 e obtenho 21. 21 é divisível por 3. Logo, 759 também é divisível por 3. O número 70.587, na soma dos seus algarismos, 7 mais 0, mais 5, mais 8, mais 7, resulta 27. Como 27 é divisível por 3, então o número 70.587 também é divisível por 3. Essa regra também se estende para a divisibilidade por 9. Então, se a soma dos algarismos é divisível por 9, então todo número é divisível por 9. Por exemplo, 70.587. Quando eu somo seus algarismos, resulta 27. 27 é divisível por 9. Logo, todo número 70.587 também é divisível por 9. Já voltando ali ao 759, ele é divisível por 3, porque a soma dá 21 e 21 dá por 3. Mas 21 não dá por 9. Então significa que o 759 ele é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando os dois últimos, ou seja, quando a dezena desse número for divisível por 4. Então não precisa testar todo o número para verificar se ele é divisível por 4. Pega só os dois últimos. Por exemplo, 724. Se eu quero saber se ele é divisível por 4, não preciso dividir todo ele. Eu pego o 24 e divido por 4. Como 24 é divisível por 4, todo o número 724 também é. O número 7.058.912. Eu quero saber se ele é divisível por 4. Então eu pego os dois últimos, que é 12, e verifico que 12 é divisível por 4. Então todo o número 7.058.912 também é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Essa é bem simples, né? O número é divisível por 5 quando ele finaliza por 0 ou por 5. Então, tipo 720 termina por 0. Então, 720 é divisível por 5. 7.058.915 finaliza por 5. Então, esse número também é divisível por 5. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 se ele for ao mesmo tempo divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3. Para que ele seja divisível por 2, a gente viu que que é necessário que ele seja par. Então, se o número for par e também for divisível por 3, ou seja, a soma dos seus algarismos é divisível por 3, significa que esse número é divisível por 6. Então, vamos aos exemplos. O número 726, nota que ele é par, né? Finaliza por 6, então já é divisível por 2. Aí eu somo seus algarismos, 7 mais 2 mais 6, que resulta 15. 15 é divisível por 3. Então, esse número 726, ele é divisível por 3, porque sua soma é divisível por 3, e ele é divisível por 2, porque ele é par. Então, sendo divisível por 2 e também divisível por 3, ele é divisível por 6. O número 7.058.916. Como ele finaliza por 6, que é par, esse número já é divisível por 2. Então, verifico se ele é divisível também por 3, somando seus algarismos. 7 mais 0, mais 5, mais 8, mais 9, mais 1 e mais 6. E aí obtenho 36. 36 é divisível por 3. Então, esse número todo, 7.058.916, é divisível por 3. Sendo divisível por 3 e também divisível por 2, logo ele é divisível por 6. Divisibilidade por 7. O critério de divisibilidade por 7 ele é um pouquinho mais complexo em relação aos outros. E aí eu posso verificar se o número é divisível por 7 ou não, calculando a diferença
entre o dobro do último algarismo, ou seja, do algarismo das unidades, e o restante dos algarismos, ou seja, a formação restante, né, retirando esse último algarismo das unidades. Então, como regra prática, dá para dizer que eu preciso pegar o último algarismo, fazer o dobro dele e diminuir esse dobro do restante, ou seja, da formação restante do número. Com exemplo, isso fica mais claro. 819. Eu pego o último algarismo, que é o 9, e calculo o dobro, que é 18. E aí fica ali o 81 retirando 9. Aí eu diminuo 81 menos 18. E 81 menos 18 dá 63. Então significa que, já que 63 é divisível por 7, logo todo o número 819 também é divisível por 7. O número 165.928. Bom, aí eu pego o último algarismo, o algarismo das unidades, e dobro, dá 16. E aí faço a diferença entre esse 16 e o restante do número, ou seja, retirando esse 8, que é o 16.592. Então, 16.592 menos 16 dá 16.576. E aí, esse número 16.576, ele é divisível por 7. Logo, todo número também é divisível por 7. Mas aí surge uma dúvida, né? Seu Madruga ficou com dúvida porque 16.576 é um número ainda muito alto. Então, como eu posso verificar se esse 16.576 realmente é divisível por 7? Ora, eu executo essa regra, executo o procedimento de forma recorrente. Então, iniciando 165.928, marco o último algarismo porque eu vou dobrar, que é 16, e diminuo da formação restante, 16.592 menos 16. Isso já foi feito no slide anterior, que resulta 16.576. Para verificar se esse 16.576 é divisível por 7, eu aplico o procedimento de novo. Marco o 6, que é o algarismo das unidades para fazer o seu dobro, que é 12, e diminuo da parte anterior ali, 1.657. Então, 1.657 menos 12, que vai dar 1.645. Ainda para verificar se esse 1.645 também é divisível por 7, eu marco o algarismo das unidades, porque eu vou dobrar, isso vai dar 10, e diminuo esse 10 da parte ali da formação restante, né, retirando esse 5, que é o 164. Então, 164 menos 10, 154. No 154, já fica mais fácil de perceber que é divisível por 7. Né? 20 vezes 7 dá 140, e aí está sobrando ali 14. 14 por 7 dá 2 vezes, então seria 22. Mas mesmo assim eu posso aplicar o procedimento novamente para ter certeza que 154 é divisível por 7. Então eu marco o algarismo das unidades, porque eu vou precisar do dobro, que é 8, e diminuo esse 8 da parte inicial ali, que é o 15. Então 15 menos 8, que dá 7. Agora sim, 7 realmente é divisível por 7, portanto confirma que 165.928 é divisível por 7. Divisibilidade. Agora sim, o seu Madruga ficou contente que agora ele entendeu. Então a divisibilidade aí por 8. O número é divisível por 8 quando os três últimos, ou seja, quando a centena for também divisível por 8. Então eu não preciso dividir todo o número para verificar se ele é divisível por 8. Eu pego só os três últimos. Então, por exemplo, 17.736. Ora, eu pego os três últimos, que é a centena, 736. E 736 é divisível por 8. Então significa que todo o número 17.736 também é divisível por 8. No outro exemplo, 7.058.912. Observa que os últimos três algarismos, a centena 912, é divisível por 8. Então, todo o número 7.058.912 também é divisível por 8. Ainda para divisibilidade por 8, tu pode pegar o número todo e fazer só metade, né? Divide por 2. E aí verifica se esse resultado da divisão por 2
é divisível por 4, analisando a dezena final. Então, ao invés de tu olhar a centena, se é divisível por 8, tu divide ele por 2 e olha na dezena, se essa dezena é divisível daí por 4. Então, se a metade do número for divisível por 4, através do critério da dezena, né, significa que esse número é divisível por 8. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 é tal qual a divisibilidade por 3, né, pela soma dos algarismos. Então, se a soma dos algarismos for divisível por 9, significa que todo o número é divisível por 9. O exemplo, que já foi inclusive trabalhado no slide lá da divisibilidade por 3. 756, 7 mais 5 mais 6 resulta 18. Como a soma dos algarismos do 756 é um número divisível por 9, então significa que 756 também é divisível por 9. O número 70.587, eu quero saber se ele é divisível por 9. Somos seus algarismos, 7 mais 0, mais 5, mais 8 e mais 7, que resultou 27. Como 27 é divisível por 9, significa que todo o número 70.587 também é divisível por 9. E para encerrar, a divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando o algarismo das unidades ou quando o último algarismo for 0. 720 termina por 0, é divisível por 10. 7.058.910 termina por 0, também é divisível por 10. Então essa foi a nossa aula aí sobre os critérios de divisibilidade de 2 até 10. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo.